Pessoal, boa noite, né? É um imenso prazer retornar a essa casa, né? A última vez que eu tive aqui, acho que foi de março, mês de março. Então, quase uma vida, né? Uma vida que começou, foi fecundada em março, ela nasceu em novembro, né? Uma vida. Aí, mês passado, hoje mesmo, como eu estava falando com a minha esposa, as nossas vidas, de uma hora para outra, ela dá uma reviravolta. Hoje mesmo eu estava conversando com ela, quando que, no início do ano, a gente ia falar que a minha sogra estaria morando conosco. Saindo da fazenda, foi criada na fazenda, morou a vida toda na fazenda, e hoje ela está morando conosco, né? Aí o Adeilton era do trabalho. Eu perguntei a ele qual o tema da palestra de hoje que eu poderia fazer. Porque eu não queria afastar dessa casa, mesmo mudando de Valparaíso, que hoje estou morando em Brasília, né, em Vicente Pires. Ele falou assim, exilados da terra. Aí eu fui analisar, exilados da terra. A gente vê muito falar, né, exilados de capela. Mas os exilados da terra, são pouquíssimos livros que falam exilados da terra. Na tribulação do dia a dia, né, eu comecei a montar a palestra ontem. Cheguei do trabalho, porque todos os dias, mesmo você trabalhando uma parte no trabalho e a outra você trabalha em casa virtualmente. Você tem que estar dando assistência, trabalhando junto com aqueles que trabalham virtualmente. Fiquei até umas 10 horas, procurei, hoje eu terminei. Montei alguns slides para trazer, né? E também imprimi algumas coisas, a gente tem que estar sempre preparado, né? Se não tem um plano A, a gente parte para o plano B. Aí quando o nosso colega estava fazendo a prece, né? Eu olhei ali, né, para o Ensinamentos de Francisco de Assis. Primeira frase, comece fazendo o que é necessário. O que tem? Comece fazendo o que é necessário com o tema, né? Exilados da terra. Nas coletâneas, eu pesquisando, aí eu encontrei Emmanuel, nos falando, né, no livro A Caminho da Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele já nos fala, né, sistema de capela. Primeiro, para a gente entender um pouquinho, eu vou falar os exilados de capela. Os exilados de capela têm livros, os nossos irmãos espirituais também nos falam, né, dos exilados de capela. Capela faz parte, né, do sistema de Colcheiro, um outro sistema muito além do nosso sistema solar. Se o nosso sistema solar tem uma dimensão tão grande, imagina a capela mais à frente ainda, ou abaixo, né? O quanto que deve ser longe. Aí o que vem falando, né, dos capelinos? Fala que no determinado momento o planeta de Capela tinha deixado a condição de provas e expiações e tinha se transformado em um mundo generador, um mundo mais evoluído. Com isso, alguns espíritos que ali viviam ainda se compraziam, né, no mal, no erro. Então eles foram convidados a deixar essa constelação, né, esse planeta Capela. Para onde que eles vieram? Vieram para o planeta Terra. Chegaram aqui como aqueles que aqui habitavam, aqueles espíritos que estavam vivendo suas primeiras reencarnações no planeta Terra? Não. Claro que eles encarnaram no corpo que dava habitação no nosso planeta, né? No planeta Terra. Era um corpo, se a gente for analisar o nosso corpo hoje, era um corpo menos evoluído também, que até o nosso corpo também ele evolui com o tempo. Reencarnaram aqui e deram grande contribuição para os nossos irmãos que estavam encarnados no planeta Terra. Deram contribuição no campo da astrologia, da ciência, da matemática, da física, da química, da construção. Se a gente pegar os grandes monumentos do planeta Terra, foram construídos pelos nossos irmãos capelinos. Até hoje os nossos cientistas se questionam que máquinas são aquelas que levantaram blocos, 50 toneladas, 100 toneladas, os blocos que foram construídos as pirâmides. As pirâmides foram construídas por esses espíritos capelinos, só que numa condição humana como a nossa, um corpo igual ao nosso. Até hoje os nossos cientistas questionam como daquelas construções. Podemos citar também, né, como eu falei, as pirâmides, as civilizações astecas, maias, incas, América do Sul, América Central, Egito. Eles eles reencarnaram em vários pontos do planeta Terra, ajudaram no processo evolutivo. Alguns, talvez, ainda continuam conosco aqui no planeta Terra, não evoluíram moralmente para retornar ou para a Capela ou para outros planetas mais evoluídos. Agora me pergunto, o que Capela tem a ver com o planeta Terra? Os exilados da Terra, que é o tema da noite. Antes de começar, eu vou partir e falar da nossa condição humana.
eu trago uma história. Certa ocasião, um palestrante foi procurado por uma senhora que sofria de um mal na coluna vertebral. Vez ou outra ficava travada sem poder se movimentar. Percebi que era vítima de uma poderosa obsessão por parte de um espírito desencarnado. Aconselhei-a a participar das nossas reuniões. Assim o fez. Frequentou a nossa casa durante muito tempo e depois sumiu. Passado quase 10 anos, eu a encontrei no supermercado. Quando me viu, veio em minha direção, cumprimentou-me e travávamos um diálogo. Como a senhora vai? Perguntei. Estou bem. Eu mudei para o interior e fiquei 10 anos fora de São Paulo. A senhora melhorou do problema da coluna? Estou ótima, mas mesmo se eu não tivesse sarado da coluna, eu estaria feliz do mesmo jeito, graças ao Senhor. Curei-me de uma doença muito pior. Curioso, perguntei, que doença é essa? A minha língua. Graças a Deus, agora consigo controlar a minha língua, que muito me fez sofrer. Criei muitos inimigos, os quais passaram a me odiar. Depois eu passei a assistir às palestras do Senhor. Os ensinamentos foram ficando gravados na minha mente, de tal forma que toda vez que eu tentava falar o que não devia, eles surgiam na minha mente e eu conseguia calar-me. Orei muito. Pedi perdão às pessoas que foram vítimas das minhas palavras impensadas. Hoje vivo bem com minha família, com meus vizinhos, com todos que me relacionam. Descobri em mim as verdades que o Senhor ensina. Eu era vítima das minhas próprias palavras. E trazendo, vítima das minhas próprias palavras, exilados da terra. Aí eu, coletando ainda mais informações, eu encontrei uma informação da época de Jesus. Quando Jesus reencarnou no planeta Terra, há mais de 2.000 anos atrás, 10 milhões de espíritos foram tirados do orbe do planeta Terra e levados para planetas menos evoluídos que o planeta Terra. Imagina, a época de Jesus. Se a gente pegar a população que tem hoje e trazer ela para aquele ponto focal da época de Jesus, se hoje está assim para a época de Jesus, é assim. Continentes não eram habitados ainda. América do Sul, algumas civilizações, os astecas, os maias, América do Sul, América Central. O continente americano ainda não havia sido colonizado. Quais eram os países que existiam? Na Europa, Espanha, França, Roma, esses países mais antigos, Inglaterra, o Oriente Médio. Imagina, 10 milhões de pessoas, de espíritos, foram convidados a deixar o orbe do planeta Terra. Isso por quê? Porque Jesus, todos nós sabemos, de todos os espíritos que pisaram no solo terreno, foi o espírito mais evoluído. E para ele reencarnar no planeta Terra, foi feito todo um trabalho. Todo um trabalho. E esses espíritos estavam atrapalhando a evolução do planeta. Estavam por aí, vagando, obsediando os nossos irmãos encarnados. 10 milhões. E olha, o que Jesus, há mais de 2.000 anos, veio nos falar. Na casa do meu pai, há várias moradas. Outra, separar o joio do trigo. Joio e trigo. O que Jesus quis dizer, usando essa metáfora, esse ensinamento da natureza? O joio e o trigo. Primeiro ele fala que deixar o joio crescer junto com o trigo, para depois arrancar e depois colher o trigo. O que ele quis dizer, joio e trigo? Todos nós sabemos que o nosso planeta também está passando, como capela, por um processo de transformação. Provas e expiações para um mundo regenerador, um mundo de regeneração. O que Jesus quis falar há 2.000 anos? Separar o joio e o trigo. Hoje, na época que nós estamos vivendo, quantos espíritos já estão sendo exilados do planeta Terra e sendo direcionados a esse planetão? E algumas literaturas ainda falam que esse planeta existe 2 continentes, um continente mais evoluído e um continente ainda mais atrasado. Então, esses espíritos serão direcionados a esse continente menos evoluído. O processo reencarnatório lá vai ser bem curto, como no planeta Terra há alguns anos. A estimativa de vida lá, nesse continente, o máximo será 35 anos. Por quê? Estão aprendendo a sobreviver
com que a natureza tem lá. Estão aprendendo ainda a dominar o fogo para se alimentarem. E quando já estiver evoluído nesse continente, irão reencarnar no outro continente mais evoluído. Isso quem nos fala são os nossos amigos espirituais. Exilados da Terra, verdadeira jornada pelo universo. O que essas três palavras, 4 palavras têm a nos dizer? Verdadeira jornada pelo universo. Nós vamos passar por uma verdadeira jornada pelo universo se continuarmos, talvez eu, vocês, os nossos irmãos aí, ainda se comprazerem, né, no mal, não procurar os ensinamentos de Jesus, que é o amor. E ainda, né, a mola que nosso irmão falou aqui hoje, né, pela leitura do Evangelho, a caridade. E o que a caridade tem a nos falar? A caridade nos coloca bem próximos aos nossos irmãos. Não é eu pegar tudo que eu tenho dentro da minha casa e distribuir. Porque se eu pegar, eu vou me transformar em um miserável também, sem nada. É me comprazer com o meu irmão, ajudar. Não é só bens materiais que os nossos irmãos aí fora precisam. Precisa da palavra do Evangelho. Precisa de um olhar. Porque por um olhar, nós podemos ajudar os nossos irmãos. Um olhar de carinho, pelas nossas palavras, pelas nossas preces. Que não existe barreira. Não existe barreira física, como o nosso irmão mesmo falou. Aqueles ainda que comprazem no vício e fora, né? Orar por eles. Por aqueles que se encontram encarcerados nos presídios. Que já estão pagando o erro que cometeram. É chegado o tempo de regeneração para o planeta Terra. O que nós estamos vivendo? Desde novembro do ano passado. Um ano e um mês, né? Os primeiros casos de contaminação por esse vírus foi em novembro do ano passado, na Ásia, na China. O que nós estamos passando? Há um ano e um mês. Para nós, especificamente, após o Carnaval, no mês de março. O que nós tivemos que aprender nesse tempo? É colocar a máscara. E o que é o ato de colocar a máscara? É tampar aquilo que sai da nossa boca, como a nossa irmã falou aqui, o controle das palavras. E quando nós colocamos a máscara, o que nós estamos fazendo? Não é olhando no olhar do outro, é vendo através dos olhos do nosso irmão. Nós estamos enxergando, né, a sua alma. O que nós mais tínhamos medo, nós ou nossos irmãos aí fora, não era viver a viver a solidão, viver só. O que muitos dos nossos irmãos tiveram que aprender? A viver só. E o que é viver só? Esse viver só hoje é controlar seus atos, suas ações, é voltar para dentro do coração, é trazer Deus para dentro do seu lar. Se a gente pegar tudo o que aconteceu desde março e o que os nossos irmãos espirituais vêm nos falando através das mensagens, o quanto o planeta evoluiu em 10 vezes. O que o homem estava fazendo freneticamente? Não era destruindo a natureza? Até isso houve uma contenção. Não era aquela busca desenfreada por ter. Estavam vivendo, né, o capitalismo. E o que os países hoje estão fazendo? É fechando e controlando as finanças, né? Porque nós não sabemos se seremos vacinados o ano que vem. Alguns países já buscou, né, a compra de vacina para imunizar a população. Até isso Deus vem nos ensinar, né, através deste vírus. É olharmos o outro como nosso irmão de caminhada. É saber que se hoje eu estou aqui, provavelmente se eu contrair esse vírus, ou se não contrair, talvez amanhã eu não esteja. É controlar os meus atos, as minhas ações, as minhas atitudes. E principalmente, como a nossa irmã mesmo fala, a palavra. Mas por trás da palavra eu falo ainda. É controlar o que é formado aqui. Porque a palavra é apenas o proferir para fora. É controlar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações. E ainda, Deus nosso Pai prepara pelo espaço afora outros mundos para recebê-los. Muitos espíritos já migraram para novos mundos. E muitos ainda migrarão para, ao mesmo tempo em que se melhorarem, contribuírem para o aperfeiçoamento de espíritos jovens nesses planetas mais atrasados que o planeta Terra. Está-se
Se nós formos convidados a ir para esses planetas, sermos exilados do planeta Terra, será que Deus estará nos castigando? O que vocês acham? Será que Ele vai estar nos castigando? Não. Ele estará nos mandando para uma escola. Uma escola que nós vamos aprender o que nós não aprendemos aqui. Uma criança, ela entra o quê? No jardim da infância, no jardim de infância, passa por aquele primeiro ciclo lá de 4 anos, depois vai para o ginasial, o ensino médio. Não são ciclos? Nós também, nas nossas reencarnações, nós passamos por ciclos. Hoje nós não cometemos atrocidades que nós cometemos no passado, mas nós ainda carregamos conosco tantas mazelas. E ainda, o tempo de provas e expiações em nosso planeta vem se findando. Como vem se findando esse tempo? O que nós vemos? Abalos sísmicos, tempestades solares, outros fenômenos da natureza. Ontem mesmo eu estava lendo na internet. Depois de 800 anos, no dia 25 de dezembro, a estrela de Belém vai se fazer presente. A estrela de Belém. Ela apareceu em que dia? No dia do nascimento do Cristo. Provavelmente, algumas vezes depois. Esse ano, depois de 800 anos, ela vai se fazer presente no dia 21 de dezembro. E o que mais vem acontecendo? Fenômenos da natureza, tsunami, maremotos, vulcões que entram em erupções, passa a ser cada vez mais frequente. Crepúsculo tão anunciado que o Cristo nos alertou. Mudanças desse porte implicam em reflexão por nossa parte. Será que estamos aptos a pertencer à nova era que o mundo viverá ou tombaremos rumo a outros orbes em primitiva evolução? Primitiva evolução. Ainda os nossos irmãos espirituais vêm nos falando que esse planetão ele vem se aproximando do planeta Terra. E com esse processo de aproximação, ele vem causando muitas transformações no nosso planeta. Física e moralmente para os irmãos que aqui estão. E ainda, se a gente pegar o Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O que Jesus quis nos dizer há 2000 anos? Amar o próximo como a si mesmo. Será que é viver abraçada com os outros? Será que é só amar aqueles que estão dentro do ciclo da minha casa, os meus familiares? É amar os nossos irmãos que estão aí fora, com seus erros, com suas imperfeições, com seus defeitos. Porque na maioria das vezes, o que nós fazemos? Não é? Apontamos o erro do nosso irmão, esquecemos que aquele erro também está lá, está dentro de nós também. Se não está hoje, ele esteve um dia. Mandamento maior. Dai a César o que é de César. O que Jesus quis dizer? Dá a César o que é de César. É valorizarmos as coisas terrenas. Mas as coisas terrenas aqui ficarão. É valorizarmos as coisas de Deus. Porque essas são imutáveis. Desde o início dos tempos. É dar valor às coisas de acordo com suas finalidades. Não vamos levar nossos bens materiais. O que nós vamos levar são os bens espirituais que nós adquirimos na nossa existência. O que nós vamos levar? O que nós seremos perguntados? Quantas vezes você procurou sanar a fome do teu irmão? Quantas vezes você procurou enxugar a lágrima do teu irmão? Quantas vezes você deu de vestir para aquele que não tinha? Quantas vezes você desprendeu um pouquinho do teu tempo para ajudar aqueles que passavam por problemas tão profundos na alma, a depressão? O que nós estamos fazendo com os ensinamentos do Cristo? A lei de amor, egoísmo e caridade. Egoísmo, caridade. Nosso irmão hoje aqui falou da caridade. A caridade é uma mola propulsora que vai nos alavancar a nossa transformação moral. O que a caridade nos ensina? Ensina a olhar o nosso semelhante como o nosso irmão. Se ele erra, não seremos nós a apontar o erro dele. E sejamos nós a estender a mão para ajudá-los. O capítulo 2 do Evangelho, o que ele vem nos falar? Amar os vossos inimigos. Jesus quis nos dizer, amar os nossos inimigos. Será que nós temos condição de amar os nossos inimigos? Se a gente pegar as palavras friamente como elas estão aqui. Amar os inimigos. Aquele que te maltrata, aquele que te fere. O que Jesus quis dizer? Eu abraçar ele? Não, o que Jesus quis dizer é nós perdoarmos. É não desejar o mal para ele. O mal que
alimentar mais o mal que ele está vivendo, os problemas que ele está vivendo. É olhar o nosso irmão como uma alma doente, que precisa acordar para os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos do Cristo. Retribuir o mal com o mal. O que Jesus nos aconselha? Não é perdoarmos 70 vezes 7? Se a gente pegar essa conta matemática, 70 vezes 7, dá um número tão pequeno, né? Mas o que ele quis dizer com esse número? É perdoarmos infinitamente. É perdoarmos e deixar que o nosso irmão siga o caminho dele. É não vivermos um determinado momento da nossa vida, a vida toda. Um acontecimento, uma fala, um rancor. É isso que é não retribuir o mal, né? Amar os nossos inimigos. E ainda, entendimento, né? O que nós podemos entender? Dar a outra face. Chico sempre tem algo a nos falar, né? Em um determinado dia, Chico saiu para fazer a campanha lá em Uberaba, né? Alguns lugares falam campanha do Quilo, outros falam campanha Alta de Souza. Ele bate uma porta. E o que o morador fez? Encheu a boca de saliva e cuspiu no rosto do Chico. O que o Chico fez? Ele simplesmente leva a mão ao rosto, limpa e segura. Esse aqui é meu. Agora eu peço para os meus irmãos mais necessitados que nós. Será que se nós estivéssemos no lugar do Chico, o que a gente faria? Provavelmente, né? A gente revidaria. É isso que o Evangelho, o Cristo vem nos falar. É não revidarmos, é dar a outra face. Não a outra face para que o irmão venha cuspir. É dar a outra face para ajudar. A outra face para olhar na face do irmão, estender a mão. Perdão. Por que é tão difícil a gente perdoar alguém? Por que é difícil a gente perdoar? Se a gente for fazer essa reflexão, por que é difícil a gente perdoar? Porque quando nós somos feridos, de alguma forma, nós trazemos isso para dentro do nosso coração. Então a gente tem que fazer o quê? Será que é fácil a gente perdoar? Não. É muito difícil a gente perdoar. Então o que a gente tem que fazer? Pequenos exercícios diários. O perdão é um hábito. Ele tem que se transformar num hábito na nossa vida. Começar a perdoar pequenas ofensas. Uma ironia, uma palavra, como se fala aí fora, mal atravessada, mal colocada. O perdão é uma experiência solitária. Perdoar não significa esquecer, porque uma ofensa, uma dor, a gente não vai esquecer, não. O perdão significa tirar o peso do nosso coração. A gente tem que começar a exercer o perdão nas pequenas coisas, todos os dias. Porque quando a gente vê, a gente consegue perdoar grandes coisas. E ainda, quem é que não nos perdoa? Nós. Nós mesmos. Eu, vocês. Por que nós não nos perdoamos? Por quê? Onde está a nossa culpa? É Deus? É Jesus? É os nossos irmãos espirituais que vão nos apontar a nossa culpa? Não. A nossa culpa, ela está na nossa consciência. E qual a tarefa da doutrina espírita? O que a doutrina espírita nos trouxe? O Consolador prometido, a mensagem que Jesus veio passar. Aí eu pesquisando sobre o tema de hoje, aí tinha uma palavra lá falando: as palavras de Jesus não encontram significado no dicionário. Olha a grandiosidade das palavras de Jesus. Não encontra significado nos nossos dicionários. A palavra de Jesus. Não as palavras que nós estamos acostumados a ver. A caridade, o amor, a benevolência. As palavras de Jesus, elas são imutáveis. Provavelmente perdoará no planeta Terra por milhões e milhões de anos ainda. As palavras de Jesus. As palavras humanas passam por transformações. Quantas línguas já foram extintas no planeta Terra? O latim, uma época, foi uma das línguas mais faladas. O latim hoje é considerado uma língua morta, né? E ainda, no livro Transição Planetária, Planeta Terra em Transição. Na época de Jesus, como eu falei anteriormente, né, para ele reencarnar, foram tirados 10 milhões de espíritos do planeta Terra e levados para esses planetas em processo de transformação, em planetas menos evoluídos. E o que nossos irmãos espirituais vêm nos falar? Nas mensagens, constantemente vêm nos falar que 2 milhões de espíritos que estão no orbe do planeta Terra serão convidados a deixar o orbe do planeta Terra. 2 terços. Se a gente pegar
a população de todos os países encarnados fala em torno de 7 a 8 bilhões de espíritos encarnados. Mas só que em torno do orbe do planeta Terra existe de 6 a 7 vezes mais espíritos desencarnados. Não quer dizer que é os 2/3 dos espíritos que estão encarnados que irão deixar o planeta Terra. São espíritos que pairam em volta do planeta Terra, encarnados e espíritos desencarnados também. E o que os nossos irmãos ainda vêm nos falar? 1/3 de novos espíritos irão reencarnar no planeta Terra. Espíritos de outros orbes mais evoluídos. E esse processo, ele vem acontecendo, de acordo com algumas mensagens de Emmanuel, a partir da década de 40, década de 50. Muitos espíritos mais evoluídos encarnaram aqui, no espaço de 70 anos, de 60 anos. Se a gente pegar essa nova geração, aí hoje, os nossos filhos, netos, a geração dos nossos pais. Como era a geração dos nossos pais? Os trabalhos eram tão manuais, né? Tinha que lutar pela sobrevivência, né, do corpo físico. Os trabalhos eram trabalhos nas fazendas. Se a gente pegar os nossos netos, olha o quanto eles são familiarizados com a tecnologia. Dá um celular para uma criança de 3 anos. Ela encontra tanto joguinho, tanta coisa para baixar no celular, que a gente não sabe como que aprenderam. Olha a evolução desses nossos irmãos. Muitos, como os nossos amigos espirituais vêm nos falar, intelectualmente, eles estão, anos-luz acima da nossa geração, em questão de conhecimento. Mas vieram aprender conosco a parte moral. Olha a nossa responsabilidade enquanto pais, avós, irmãos, familiares dessas crianças. É direcionar essas crianças para os ensinamentos do Cristo. E ainda, né, como eu falei no processo de transformação do planeta Terra, o que vem acontecendo? Desencarne em massa. Quantos acidentes aéreos a gente viu nos últimos anos? Quantos irmãos não desencarnaram nesses acidentes aéreos? Conflitos armados, né, na África, no Oriente Médio. Violência, né, nas grandes cidades, no trânsito. Quantos e quantos irmãos não desencarnam por ano, vitimados pelo trânsito? Já está havendo a seleção dos espíritos que terão condições de ficar no ambiente terreno. Quantos e quantos irmãos não deixaram esse planeta esse ano vitimados por esse vírus? Quantos? Há a contabilização, né, nos países. Mas será que se reflete a realidade mesmo, a quantidade de irmãos que desencarnaram? Provavelmente bem mais, né? Transição planetária. O que está sendo feito? Um selecionamento julgado pela nossa própria consciência. O que nós fizemos ao longo da nossa reencarnação, nessa e nas outras. Estamos sendo julgados, vamos ser julgados pela nossa própria consciência. Deus, Ele está dentro de nós, nos falando através da nossa consciência. Está havendo, né, a separação do joio e do trigo. Deus habita dentro de nós, dentro da nossa consciência. Deus não nos castiga, Deus não nos pune, Ele não nos tortura. Ele está dentro de nós, sim, pela nossa consciência. Quantos e quantos espíritos de luz não estão, né, no orbe do planeta Terra, trabalhando nesse processo de transformação, nesse processo de regeneração? Muitos e muitos espíritos vêm aqui, já se encontraram, né, no planetão. Muitos já passaram por esse planetão, evoluíram lá, estão aqui em volta de nós, né, nos ajudando no nosso processo de transformação moral. E aí eu retorno novamente, né, para o tema da noite, né, exilados da Terra. Aí eu peguei alguns sentimentos, né, perniciosos que nós carregamos conosco e trouxe para essa noite. Primeiro, eu faço uma pergunta a vocês. O que vocês sabem sobre vocês? O que nós sabemos sobre nós? O que nós realmente sabemos sobre nós? Como o nosso irmão mesmo falou, muito pouco. O que mais nos marcou na nossa vida? Bora pegar essa nossa reencarnação. O que mais nos marcou nessa nossa reencarnação? Será que nós sabemos realmente o que mais nos marcou? O que nós temos feito para mudar as coisas que não gostamos? Será que nós estamos fazendo alguma coisa para mudar aquilo que nós não gostamos? Quais são os pontos positivos e negativos da nossa vida? Qual o nosso propósito de vida? Qual o nosso propósito de vida?
É ficarmos estacionários, parados? Não, nós estamos evoluindo. Se nós formos analisar a nossa vida 10 anos atrás, a nossa vida hoje, nós evoluímos. Nós tivemos um propósito há 10 anos atrás e nós atingimos ele hoje. A primeira coisa que nós precisamos aprender é não desejar a mesma felicidade do outro. A gente tem esse defeito, né? Desejar a felicidade do outro, a felicidade do nosso vizinho. Nós temos o defeito de desejar a felicidade que nós vemos lá na televisão, nas novelas, nos filmes. Nós temos que desejar a nossa felicidade e vermos o que nós estamos fazendo para buscar essa felicidade. Sócrates, há 470 anos antes de Cristo, ele fala: conhece-te a ti mesmo. Conhece-se a ti mesmo. Nós nos conhecemos? Você se conhece? Será que eu realmente me conheço? Eu sempre falo que o que nos difere de um animal é o ato de sermos contrariados. Imagina um cachorro, ele está ali brincando. Se você acuá-lo, pressioná-lo, ele vai te atacar. Nós também somos assim. Nós temos que procurar, combater essa parte animal que nós carregamos dentro de nós. E ainda, um exercício diário de reflexão para nós é lembrarmos, a palavra compreensão. É fazermos como Santo Agostinho, que ele fala lá no Evangelho, na questão 919, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo: se não faltara um dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que enfim precisava de reforma. Ele diz: aquele que todas as noites lembrasse de todas as suas ações do dia. Olha o conselho de Santo Agostinho. É a noite, Por que ele fala à noite? À noite vem aquela calmaria depois de um dia, de luta, de busca, de trabalho. É a gente questionar a nossa consciência o que nós fizemos de bom naquele dia e o que nós fizemos de errado. Quantos irmãos naquele dia ficaram chateados conosco? Ele nos aconselha a ir no outro dia buscar o reparo, pedir desculpa. Por que no outro dia? Porque se nós deixamos para os outros dias seguintes, para outra semana, para o outro mês, que nós estamos permitindo que o nosso irmão tenha ódio de nós, tenha raiva. E ainda, nós fazemos algo que censuramos no nosso semelhante? Nós somos agressivos no trânsito? Eu critico as outras pessoas? Eu critico o meu semelhante? E se nós desencarnássemos hoje, o que nós iríamos levar de bagagem? Chico, ele nos fala que o bem que nós fazemos hoje, amanhã ele se transforma no nosso advogado. Ele nos aconselha a fazer o bem, porque o bem que nós estamos fazendo hoje, amanhã nós podemos recebê-lo de volta. E ainda, na questão 918 do Livro dos Espíritos, trazendo para nós que estamos no seio dessa casa, estamos tentando aprender um pouquinho dessa doutrina e colocá-la em prática. O verdadeiro espírita pode ser comparado ao homem de bem. Pratica a lei de justiça, do amor e da caridade. Amor e caridade. E ainda, como eu falei, eu trouxe três sentimentos, perniciosos que nós ainda carregamos conosco, para comentar um pouquinho. Vou tentar correr um pouquinho, falar um pouquinho de cada um. Ódio. O ódio é uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal. O ódio nos leva a cometer os atos mais indignos de violência, de agressividade, causando dissensões e até mortes, contraindo muitas vezes as mais penosas dívidas para o futuro junto. E com ódio fica o rancor. Ódio. Quantos e quantos irmãos que se encontram nos presídios já não estão pagando pelo ódio que não conseguiram dominar? Quantos e quantos ali já não tiraram a vida do seu semelhante? Já estão pagando. Mas os nossos amigos espirituais ainda nos falam, Dívida para o futuro junto. A vítima e o algoz, eles se reencontrarão ainda no futuro. Para que eles vão se reencontrar ainda?
para que possa brotar entre eles o exercício do perdão. Vingança. O que Jesus tem a nos falar sobre a vingança? Quando Jesus estava com Ananás, o sumo sacerdote lhe perguntou sobre a sua doutrina. Ao que ele respondeu: nada falei em oculto. Pergunte-me aos que me ouviram. Um soldado que estava no lado do representante de César agrediu-o, esbofeteando-lhe a face. Para mim, este gesto é dos mais covardes, bater na face de um homem atado. Então Jesus não reagiu. Agiu com absoluta serenidade, pacifista por excelência. Voltou-se para o agressor e lhe perguntou: soldado, por que me bates? Se rei, aponta-me o erro. Mas se eu disse a verdade, por que me bates? É uma lição viva, porque ele podia apelar ali para a justiça do representante de César. Poderia ter se encolerizado, podia ter um gesto de reação, mas ele não reagiu. Jesus não reagiu. E nós? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos reagindo? E ainda, a vingança. A vingança é um costume selvagem. Por que Jesus vem nos alertar, falar sobre a vingança? Porque se vingarmos, vamos estar nos colocando igual àquele que foi o nosso algoz. Nós estaremos nos igualando. O que Jesus vem nos falar é da outra face. E o dar a outra face é o exercício do perdão. Duelo e vingança. Vejo e aprovo o que é melhor, mas sigo o que é pior. Quem nos fala isso é um poeta latino, Ovídio. Vejo e aprovo. O que é melhor? É perdoar ou me tornar pior com o ato da vingança? Platão ainda nos fala: a pessoa humana é como um cocheiro que guia seus 2 cavalos possantes e cada um deles puxasse um carro em direções opostas. Imagina colocar 2 cavalos numa carroça. Cada um vai querer ir para um lado. Olha o ensinamento de Platão, né? Cada um deles puxa para um lado. O ódio, o amor, a vingança, o perdão. Cada um puxando para um lado. E ainda, exilados da terra, exilados de Capela. 2 paralelos. Espíritos de Capela que vieram para o planeta Terra ajudar no processo de evolução. Claro que o orbe do planeta Capela já não era mais propício a eles. Esses espíritos desenvolveram cientificamente, em conhecimento, em todos os aspectos, menos no aspecto moral. Então foram convidados pelo governador do planeta Capela a deixar o planeta Capela e ir para orbes menos evoluídos. E um desses orbes foi o planeta Terra. E hoje, o planeta Terra, processo de transformação. Quantos e quantos espíritos já deixaram o planeta Terra? Não mais reencarnarão aqui. Quantos e quantos estão no orbe do planeta Terra? Quantos e quantos estão encarnados? Deixarão esse planeta? Tudo porque não aprenderam uma palavra que o Cristo nos deixou: amor. Porque todos os outros ensinamentos de Jesus se resumem no amor, a benevolência, a caridade, o perdão. Todos eles remetem ao amor. O amor emana energias boas. A vingança nos leva para a escuridão, o rancor, a maledicência. E o que Jesus vem nos falar nessa noite, para finalizarmos esses ensinamentos que Jesus vem nos passando há mais de 2000 anos. Eu trago uma mensagem aqui. Jesus não deu às palavras conceitos de dicionários. Não fez uma enciclopédia ambulante. Não sacrificou coisa alguma. Não criou mística quanto a templos e espaços, muito menos chaves cabalísticas para abrir segredos. Não tentou explicar o inefável. Não teorizou o eterno, não perdeu tempo com o que não é nada, só falou a respeito do que é. Disse o que tinha que morrer, para nascer o que deveria viver. A quem desejava aprender a respeito dos sentidos da vida, ele simplesmente disse: eu sou o caminho e a vida.
e disse: eu sou. Ele jamais disse: eu acho. Pois embora nem sobretudo pudesse falar, nem sobretudo Jesus pôde nos falar. Ele falava que nós ainda não tínhamos capacidade intelectual para compreender tudo que ele tinha que nos falar. E o que ele fez? Ele falou que futuramente ia nos mandar o Consolador prometido. E esse saber ele chamou de Espírito e Vida, cujo sentido só podemos alcançar através do amor. E isso vos mando, disse ele. E enquanto dizia, ele ia vivendo, semeando e sorrindo, semeando e chorando, e jamais deixar de semear. Eis o homem, eis nós. E qual foi as últimas palavras de Jesus quando crucificado entre malfeitores? Primeiro ele voltou para os irmãos e disse que antes que terminasse o dia, eles estariam com Jesus na casa do meu Pai. E as últimas palavras de Jesus, para quem que foram? Para aqueles que estavam à sua volta ali, se vangloriando de terem crucificado. As últimas palavras de Jesus foram para nós. Elas ficarão eternizadas na nossa consciência. Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. E há mais de 2000 anos, nós estamos buscando aprender a fazer. Nós estamos buscando aprender a amar. Nós estamos buscando exercer a palavra perdão. E que Jesus possa iluminar a todos que aqui se encontram dentro dessa casa, os irmãos encarnados, como o nosso irmão Zezé mesmo falou, aqueles que se encontram aqui em tratamento espiritual. Porque se nós fecharmos os olhos e concentrarmos, nós vamos ver a grande quantidade de irmãos que aqui se encontram dentro desse hospital. Esse hospital chamado Casa de Maria, Maria de Nazaré, a nossa eterna mãe. E que Maria e o nosso memorável irmão Jesus possa iluminar todos que deixaram esse planeta Terra nesse ano, sem compreender, sem ter ouvido falar dos ensinamentos de Jesus. Todos os irmãos que se encontram do outro lado, que possam ser socorridos pelos aqueles que os antecederam, os seus familiares, ser socorridos pelos nossos amigos espirituais. E que Jesus e Maria possa cobrir o nosso planeta com teu manto de amor e misericórdia. E que Jesus possa nos fortalecer todos os dias para compreender os seus ensinamentos, as suas palavras e colocar em prática. Primeiro, internalizá-las dentro do nosso coração. Segundo, colocá-las em prática no seio da nossa sociedade. Que Jesus possa iluminar essa casa e todos que aqui se encontram. Que Jesus ilumine a cada um de vocês no retorno aos seus lares. E ilumine junto aos seus familiares. Que Jesus possa nos iluminar hoje, amanhã e sempre.